Olá, como eu disse no início, estou tendo a satisfação de receber aqui nos nossos estudos José Silvério, meu ídolo. José, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a você pelo convite. Estou aqui com muito prazer para a gente conversar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre futebol. Carreira com 57 anos de carreira, né? 57 anos de carreira. Quase 57 anos. Me fala como é que você começou, porque a maioria da garotada, quando começa o negócio de futebol, é uma paixão nacional, né? Isso. Aquela música do Skank, quem não sonhou um dia em ser jogador de futebol, Perfeito, mas pura verdade. A molecada... Eu não sonhei. Pois é, a molecada, a maioria sonha em ser jogador. Eu sonhei em ser locutor de futebol. Mas desde pequeno? Desde pequeno. É mesmo? Olha, eu comecei... É uma história muito engraçada. Eu comecei a pensar em ser locutor esportivo. Eu tinha 8 anos. Eu morava numa cidadezinha do interior de Minas, chamada Itumirim, que é pequenininha. Tem hoje 2.000 habitantes. E eu morava lá e meninos, né, todos os meninos gostavam de futebol. E nós não tínhamos nem informação de futebol, porque a cidade não tinha luz elétrica. Então a gente de vez em quando ouvia futebol no rádio, a gente falava, vamos assistir pelo rádio. Então a gente assistia futebol pelo rádio e pronto, era só isso. E então, nós estávamos numa turma de meninos jogando pelada, perto, no estádio, campo de futebol cheio de pedra, era só o campo, tinha trave, mais nada, a trave de cá, a trave de lá, tinha lugar com grama e lugar sem grama, e acabou a pelada, nós fomos em direção ao centro da cidade, era bem pertinho o campo, bem pertinho do cemitério, e nós vimos uma pessoa que tinha uma loja, na sacada daquela loja, ouvindo rádio. Aí a molecada foi chegando perto, era um jogo de futebol. E nós descobrimos que era o jogo Brasil e Iugoslávia da Copa do Mundo de 1954. Aí a molecada ficou toda ouvindo. E aquilo me encantou. Sabe, você fica ouvindo, e já estava no segundo tempo, foi um jogo de 0-0, até um jogo que depois eu fui saber da história. Foi um jogo muito equilibrado e o Brasil ficou o tempo todo insistindo em fazer gol e os caras da Iugoslávia falaram, calma, porque o empate classificava os dois. Mas o Brasil não sabia disso. Você vê como é que era o futebol brasileiro. Os caras falam de organização. Já naquele tempo não tinha grande organização. Aí acabou 0-0. O time da Iugoslávia comemorou, os brasileiros não comemoraram, acabou, né, a Copa. E aí falaram, não, nós estamos classificados também. Não sabiam. Não sabiam, então os dois se classificaram. E esse jogo entrou na minha cabeça, só que já estava no segundo tempo, quando nós começamos a ouvir. E a gente Quem era o locutor, lembra? Não lembro, mas muito provavelmente era o Jorge Cury, porque a gente ouvia a Rádio Nacional do Rio, que tinha um som muito forte no interior de Minas. Muito provavelmente era o Jorge Cury na Rádio Nacional do Rio, que era uma rádio brasileira, porque a Rádio Nacional era do governo. É bom a gente falar bem claro, porque as pessoas não sabem. E era a capital do Brasil, era o Rio de Janeiro. E pouca gente sabe disso hoje, né? Que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil. Então, era esse jogo. Então, aquilo entrou na minha cabeça. E a partir dali, era mais ou menos meio do ano, não vou precisar, mas era quase com certeza junho, a gente entrou de férias e pronto, aí voltou, segundo semestre, nunca mais eu me preocupei com rádio, nem com futebol, porque com 8 anos você não vai ficar preocupado com isso. Mas um pouco depois, e aí já foi 1956, quer dizer, 1 ano e meio depois, porque esse 56 em relação ao 54 que eu estou falando, teve 1 ano e meio, porque foi em janeiro de 56 que nós estávamos no campo do time de Itumirim, que se chamava América, e teve a decisão do Campeonato Carioca de 55. Que era um jogo entre Flamengo e América. O Flamengo era uma melhor de 3, o Flamengo tinha vencido o primeiro jogo, o América o segundo e aquele era o terceiro, em janeiro de 56. E o time de Itumirim era o América.
Era o América de Itumirim, tinha a camisa vermelha igual o América do Rio. E nós estávamos acompanhando um jogo do América de Itumirim e apareceu um rapaz com um rádio portátil que foi o primeiro que ia aparecer em Itumirim. Um rádio pequenininho que era com as pilhas, que começaram a ser vendidos naquela época, mas aqui no Brasil, raríssimas pessoas poderiam ter um rádio daquele. Esse rapaz, que era inclusive mais velho que eu, mas era da turma dos estudantes de Itumirim, ele virou engenheiro agrônomo e foi embora, estudava em Viçosa e foi embora, ficou em Viçosa a vida inteira, professor, e ele já morreu. E ele de vez em quando ia lá e eu brincava com ele, cadê aquele rádio lá? Ele falou, tá guardado. Ficou apaixonado por rádio? Aí eu falei com ele, um dia que você não quiser mais, você vai me dar aquele rádio, porque eu preciso guardar aquele rádio. E aí foi esse o começo. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar... Como narrador de futebol? Não. Comecei a trabalhar num bar. Vendedor do bar. E nesse bar tinha um rádio. Só que Itumirim tinha uma luz elétrica de uma usina própria. E essa usina falhava mais do que funcionava. Então a gente raramente conseguia ouvir. Aí tinha uma outra pessoa que tinha, e no bar que eu trabalhava, tinha um rádio a bateria. Já era a bateria de caminhão mesmo. Mas o dono do bar só ligava de vez em quando, e não tinha dinheiro para comprar uma bateria era caro. E tinha uma pessoa que tinha um caminhão e que vendia queijo, principalmente queijo em São Paulo e Rio. Então, quando ele chegava a tempo no domingo, ele emprestava a bateria do caminhão dele para a gente colocar no rádio do bar para ouvir futebol. E a gente fazia isso com uma garra, aquela vontade, sabe aquela coisa louca? Porque, tem que acrescentar que lá em Itumirim não tinha energia elétrica, né? Então, você ficava louco. E aí eu ouvia futebol e realmente me apaixonei por isso. Quando foi a primeira vez que você narrou, assim? Tá, aí aconteceu uma coisa. Eu comecei a narrar jogo de botão. Isso a gente jogando. Isso aí quer ser bom, hein? Isso, a gente jogando. Né, jogava. E eu era muito viciado em jogar botão, porque eu era menino que estudava e jogava botão. Era só isso que eu fazia, mais nada. E trabalhava também, óbvio. E jogava botão. E eu fiquei muito viciado. Aí eu já estava em Lavras. E eu fiquei muito viciado jogando botão. Então eu ganhava todos os jogos. Era uma coisa quase que impossível ganhar de mim. E narrava. Eu tinha um time do Corinthians que era uma coisa de arrebentar. Isso eu já tinha uns 14, 15 anos. Então, eu irradiava os jogos. Aí os meninos que iam jogar comigo, os meninos e moços, porque eu também já era moço, que iam jogar comigo, falaram, não, a gente só joga com você se você irradiar. Porque jogar com você é covardia que você ganha sempre da gente. Então, pelo menos a gente ouve você irradiar. Ou seja, porque você é muito bom em irradiar, é melhor que esses locutores de rádio aí. Brincando com a gente. Então, eu fui aquilo ali. Eu tinha 16 anos. Então, eu fui irradiando. Aí eu fiquei um tempão irradiando. Aí é que aconteceu. A vida é feita de jogadas, né? De coisas que dão certo ou não dão, né? Bom futebol, né? Aí... Quando chegou em 1963, eu ainda tinha 17 anos, porque eu só faria 18 no fim de 63, né? Então eu tinha 17 anos, Lavras tinha time de futebol, já era uma outra situação, Lavras tinha rádio, inclusive a rádio de Lavras era da Rádio Bandeirantes, da Rádio Cultura de Lavras, e era aniversário da cidade no mês de julho. E foi jogar em Lavras o Bragantino. O Bragantino, aqui de Bragança Paulista, que Bragança Paulista é mais ou menos perto de Lavras. Hoje você vai em 2h30 de Bragança até Lavras. Então, no aniversário de Lavras, convidaram e contrataram o Bragantino para jogar lá. E era mês de julho, 20 de julho de 63, porque 20 de julho é aniversário da cidade. E aí não tinha locutor para irradiar o jogo. E a Rádio Cultura tinha compromisso de irradiar o jogo da Olímpica. Então, aí
E aí, vai fazer o quê? Vai trazer um locutor de fora? Vai fazer isso? Tinha um rapaz, Itamar Mazzocchi, que morava em Lavras, mora até hoje lá. Ele falou, olha, tem um menino aí que irradia futebol, que todo mundo acha que é melhor que os locutores de rádio. Aí, então vou fazer um teste. Aí fiz um teste na quarta-feira, no treino da Olímpica, e fui aprovado. E na sexta-feira, no outro treino da Olímpica, eu fui treinar também. Era a Olímpica, ia treinar para jogar com o Bragantino, e eu fui treinar para irradiar. E domingo, dia 20 de julho de 63, eu fui irradiar o jogo. E foi um alarde na cidade, né? Imagina. E aí eu fiquei como locutor da Rádio Cultura. Passei a fazer um programa às 11 horas da manhã, 11h15, porque atrasava 15 minutos, porque eu estudava e a aula acabava às 11. Então dava tempo do colégio chegar até na rádio para fazer o programa das 11h15. E esse programa era um programa de esporte? Você programa não de esporte, só programa de esporte. E passei a narrar os jogos da Rádio Cultura que aconteciam em Lavras. E aí foi, né? Aí é óbvio que isso aí foi um treinamento enorme para mim. Imagina. E aí quando foi em março de 64, março de 64, eu irradiei um jogo num domingo e tinha uma pessoa que depois virou até um apresentador do Jornal Nacional em Belo Horizonte, infelizmente faleceu, que estava em Lavras. Ele era de Lavras, né? E ele tinha uma namorada em Lavras, uma noiva até, e ele estava em Lavras nesse dia. E todo cara que trabalha em rádio tem mania de ouvir rádio, né? E ele, que adorava e tinha sido da Rádio Cultura, foi ouvir o futebol da Rádio Cultura naquele domingo, que era um jogo entre... olha como é a vida. Que era um jogo entre Olímpica e o time de Varginha, que nem existe mais. Aí eu estava irradiando o jogo, tudo bem, nem pensando em nada, estudando ainda, né? Nem pensando na segunda-feira, não, na terça-feira seguinte ao jogo, quando eu cheguei na Rádio Cultura para fazer o programa das 11h15, o rapaz que era o diretor da Rádio Cultura e era da mesa de som lá, era tudo diferente o rádio naquele tempo. Ele falou, olha, o Jaime Gomide, você sabe quem é? Eu falei, já vi falar, sei quem é e tal, da Rádio Itatiaia. Pois ele está querendo falar com você. Ele deixou um recado para você ligar para ele. Nisso, enquanto a gente estava preparando o programa, ele ligou. O Jaime ligou lá. E para falar com o Baiano, que era o tipo de um diretor da rádio, era o Edio, ele se chamava Edio. Aí o Edio atendeu o telefone, ele está aqui do meu lado. Aí olha, eu estava aí ontem, eu ouvi você radiar e tal. Eu gostei muito e falei aqui com o pessoal do esporte da Itatiaia, com o Oswaldo Faria, que é o diretor da equipe, para trazer você para fazer um teste aqui. Você topa vir? Eu falei, aí depende se minha mãe deixar. Aí ele virou, então, essa era a próxima pergunta, se você é novo. Aí eu falei para ele, olha, acabei de completar 18 anos. Aí ele falou, puxa vida, então você é muito novinho com aquela voz. Você tem aquele vozeirão lá que eu vi? O que eu falei? Eu radiei naturalmente, não sei se é vozeirão, se não é, né? Aí você foi Aí eu fui para Belo Horizonte uns dias depois para fazer teste. Foi muito engraçado, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar passagem para ir para Belo Horizonte, né? Então eu tive que fazer uma arrecadação com alguns amigos para juntar o dinheiro para pagar a passagem para ir. Olha a oportunidade. E aí eu falei, não, eu tenho que ir. Aí os caras ainda perguntam, mas e para voltar, como é que faz? Eu falei, eu não vou voltar, eu vou ficar lá. Assim, bem convicto, né? Aí eu fui para Belo Horizonte. Foi aprovado e ficou. E fiquei na casa do Jaime, né? Ele me levou, ele trabalhava na Rádio Itatiaia. Fiz o teste e fui aprovado. Zé Silvério, quando a conversa é boa, os primeiros 15 minutos já se esgotaram. Pois é, passa. No segundo bloco eu queria mostrar alguns jogos com imagem
com a narração desse, que, na minha opinião, é o maior locutor de futebol de rádio de todos os tempos. Né? Obrigado. Isso, você sabe que eu sou seu fã há muito tempo. Menos, um pouquinho. Mas é mesmo. Teve Valdir Amaral, teve outros grandes craques. O Brasil sempre teve grandes locutores. Seus mestres, né? Você é um deles. Grandes. Eu acompanho o segundo bloco com o craque José Silvério, narrador de futebol da Rádio Bandeirantes, que está dando um show de entrevista, e no segundo bloco vamos ver alguns gols narrados por este mestre aqui. Até já.